Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje conversando bastante sobre a arte com um convidado maravilhoso, o Malé, que está ensinando várias coisas para a gente e realmente transformando, pelo menos eu posso falar isso, que a minha mentalidade e a concepção que eu tinha de arte já foi transformada só com o primeiro bloco do programa, né? E agora vem mais ainda. E a gente conversava, né, da importância da arte para formar as imagens na gente, né? E o quanto que hoje essas imagens, elas vão sendo colocadas na gente de uma forma meio deformada, né? E até indo contra muitos valores que a nossa sociedade sempre sustentou, né? E isso não deve ser muito ao acaso, deve ser de propósito. A gente já até conversou um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando que, às vezes, as pessoas podem achar que elas não têm contato com a arte, né? Pode achar assim, não, minha vida é muito corrida, eu não tenho contato com a arte. Mas, como a gente falou no primeiro bloco, a arte vai chegar, ou pela televisão, ou pelas músicas, ela chega na nossa vida. E ela chega formando imagens. E hoje, infelizmente, essas imagens que são formadas na gente, elas não colaboram tanto para a elevação da nossa alma, né? Para a gente poder chegar no fim último, que é Deus mesmo, né? Sim. Eu estava pensando para te perguntar, porque eu vejo assim, quem faz a arte? Se as pessoas, a maioria das pessoas não tem tempo para fazer, quem está fazendo a arte? Porque eu como estrangeira, né? De repente chego no país e eu vejo um museu maravilhoso de uma virgem que tem um tiro, assim, no peito. Isso era arte? Eu falei, como assim? No mesmo museu tinha, por exemplo, um homem sem roupa para se aproximar das criancinhas. Eu sou formada em educação sexual e afetiva. E eu sei do perigo que é isso, porque na nossa cultura não é positivo acostumar uma criança a ficar com pessoas adultas sem roupa. Uhum. Daí, ao abuso sexual é um passo. Que dirá tocar e os pais estimularem essa criança a tocar esse adulto sem roupa. Então. E chamar isso de arte. E chamar de arte. E tem tantos, não sei se era banco, o que era, pagando para isso, levando escolas com crianças para isso. Depois tinha uma virgem com macaquinho, tinha muita agressividade, assim, um monte de hóstias, não sei se vocês viram, com palavras assim super ofensivas. Quem está fazendo essa arte? O que você pode nos orientar sobre isso? Se você pegar rapidamente, assim, dar uma olhada na história do século XX, houve uma progressiva o desaparecimento da ideia da forma artística, aos poucos foi desaparecendo, por grandes artistas, inclusive, que estavam buscando, vamos dizer, eles concluíram que a arte tinha chegado aos seus limites, a arte figurativa, né, onde você representa o mar ou uma pessoa. Então eles queriam ir além. É uma coisa discutível, mas essas pessoas elas não estavam querendo destruir com tudo. Entretanto, logo apareceram pessoas, e aí uma mentalidade da época que acreditava que... Que época, desculpa? Da época do século... primeira metade do século XX, especialmente entre os anos 20 e 30, onde surge a ideia de que o Ocidente moderno é repressivo e é uma má cultura, então que é preciso destruí-la. Então as pessoas começaram a desconstruir, ainda não havia essa ideia lá, mas começaram mesmo a criar uma espécie de caos das imagens, ou a romper com imagens. Vamos simplesmente destruir as imagens que nos vieram das gerações anteriores e da tradição. A ideia do novo, do original, etc. E dá até dessa relativização do belo, né, Malé? Sim, assim, isso tudo... já um pouco mais recente, mas sim, eles começam a dizer que a própria ideia de belo, e isso vem um pouco de um filósofo alemão chamado Kant, a ideia de belo é, na verdade, relativa, está na mente humana. Isso. Né? Então, portanto, nós somos educados a achar belas determinadas coisas, o que está errado. Na verdade, existe uma estrutura da beleza que é natural. Por exemplo, se você chega na beira de um mar, né, você é impactado nós perdemos a ideia do simbolismo natural. Na verdade, o simbolismo, a gente falava antes da cruz, e eu falei de um pássaro, por exemplo, assim como o mar te fala de imensidão, está na natureza daquele objeto, né? Mas, enfim... De maneira que, aos poucos, fosse
destruindo a ideia de arte, tudo passou a ser arte. Tem um famoso artista americano, Andy Warhol, que dizia no início da década de 60 que a definição de arte dele era: arte é tudo aquilo que você faz passar por arte. Eu quero que seja. Se você conseguir convencer as pessoas, já é arte, vale como arte. Que teve, inclusive, para mim é muito chocante a questão daquele urinol de Marcel Duchamp, né? E tudo aquilo que causou aquele urinol como arte. Explica até hoje as pessoas para quem não sabe o que era o urinol. Né? O urinol, todo mundo sabe o que é, e aquilo foi transformado numa peça de arte moderna que até hoje é visitada por milhões de pessoas. Sim, porque as pessoas não conhecem direito a história. Porque o que o Duchamp faz ali, na verdade, é uma espécie de brincadeira, de piada. Ele diz o seguinte, assim, o que a nossa sociedade diz que é arte é aquilo que está no museu. Então, se eu retirar um urinol do banheiro e colocar no museu e assinar, é arte. E as pessoas acreditam mesmo. Então, na verdade, só o Duchamp pôde fazer isso. Todo mundo que fizer depois, e você achar que é o objeto, o urinol, que é arte, e não a piada, ou como se diz hoje em dia, a provocação que ele fez com esse jogo, não está entendendo o Duchamp. O Duchamp não pensava que aquilo ali era uma obra de arte de fato. Ele estava dizendo, não, ele estava discutindo a autoridade dos museus dizerem o que é arte e o que não é arte. Não é? Então, enfim, mas chegando a hoje se chegou ao ponto de dizer assim, não, tudo aquilo toda manifestação pessoal é arte. Desde um grito até a menina que defecou na foto lá do Bolsonaro. Aquela menina é formada em artes cênicas. Ou seja, a ideia de manifestação de uma ideia, tudo isso é arte. Então se perdeu a ideia da forma mesmo. Está entendendo? Então, hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que é arte. Então, o que tem que fazer? Retornar, mesmo porque, para entender isso tudo aí, você tem que entender a base, retornar às coisas mais básicas. Cantar canções simples, por exemplo, populares. A gente comentava um pouco a saudade do Jeca, a tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Cante, pegue na sua região, aliás, eu conclamo a população a fazer isso. Pegue as pessoas que ainda estão vivas e que conhecem canções antigas, populares, não que venham do rádio, mas que vinham das festas populares, das festas de igreja, pré-60, pré-50, e comece a cantar essas canções. Ensine seus filhos a tocar um instrumento ou a pintar, mas não coloque numa escola de arte moderna, porque não vai dar certo. Não, o efeito vai ser exatamente o contrário. Vai ser o contrário. Né? Você tem que pegar pessoas que... Em música, por exemplo, é forte, porque a música é muito matemático. Então, quando alguém desafina, todo mundo percebe. Então, aprenda a tocar um instrumento. Não é para ser um grande artista e um grande performer. Não, se você aprender a tocar um instrumento, você vai tornar a sua alma mais harmonizada. Que lindo. Porque a música é a harmonia. Eu li uma frase que falava assim, para uma criança, não dá um celular, dá um instrumento para essa criança. Assim, pensando em coisas bem práticas para quem está em casa. E aquela hora da arte, eu achei espetacular. Assim, os nossos avós faziam isso também. Desliga a televisão. Uma vez, num projeto que eu fiz, que chama Encontre Sua Própria Voz, um dos vídeos era esse. A minha proposta é assim, aqui no domingo, na hora do Fantástico, você desliga a televisão e você faça 1 hora com seus filhos, amigos, de arte. Canta, desafinado, não faz mal. Você vai afinando. Diga um poema, pega, não sabe poesia? Pegue lá o grande poeta Manuel Bandeira, poetas... a nossa língua tem grandes poetas. Pegue um poema e diga, e no domingo que vem diga o mesmo. Até que você memorize, pegue imagens como qualquer poema que você pegar, o amor que não seja imortal, posto que é chama. Só você saber o amor, posto que é chama, só o ritmo disto te leva para um outro lugar.
mais central. Cante canções, cante com seus filhos. Não a música que está na mídia. Essas músicas populares, vá atrás disso. Nós tem que fazer uma campanha nacional pela recuperação da arte popular, senão essa arte vai desaparecer, porque ela está na memória das pessoas. Tem algumas pessoas cultivando isso, então vá atrás disto. Achei muito legal quando você falou que para criar é primeiro também você absorver muito. Você falou anos primeiro absorvendo para depois poder criar. Claro, você tem que dar, por exemplo, quem ensina artes plásticas, desenho para criança, hoje em dia tem muitas pessoas, educadores, que acham que assim, não, você tem que deixar a criança se expressar. Não vai dar certo. Você tem que dar modelos para ela imitar. Aí depois a imitação é a base da formação humana. E os homens têm muito preconceito, todo mundo diz assim, não, eu não imito, porque eles se recusam a admitir que, na verdade, 99% da personalidade dele é imitação. E se você pegar no dimensão religiosa, o que o Cristo nos diz? Me imita. O Cristo nunca diz para ninguém assim, ser um santo, né, especial, faz o teu caminho. Não, eu sou o caminho. Ser de santo como eu sou, amém, né? como eu amei. Eu sou o caminho, Sim. assim como eu sou a verdade. E aí me chama muita atenção, voltando a essa questão de filhos, né? Porque para mim eu acabo sempre fazendo muito essa ligação. Nós imitamos, isso é fato. Sim. Que modelos nós estamos permitindo que entrem em nossas casas para que os nossos filhos imitem? Né? Porque é uma guerra lá em casa com as crianças. Gente, um youtuber que coloca um bendito de um meme, aquilo se torna uma repetição. Pelas conversas com os amigos nas escolas, eles trazem para dentro de casa. Então, eu acho que esse é o papel do pai e da mãe dentro de casa. Fazer esse contraponto e, inclusive, até podar. Falar, não, aqui dentro de casa, não. Eu vou criar o meu filho alienado. Não, lá fora ele vai ter essa porcaria toda. E dentro de casa, né? Que modelos eu estou permitindo que meu filho tenha para imitação? E eu acho que essa questão de, no domingo, que é geralmente o horário que a família está reunida, separa um tempinho, larga todo mundo o celular, desliga a televisão, corta o Wi-Fi, já tô aqui pensando, corta o Wi-Fi e vamos nos reunir num lugar agradável da casa, faz ali um pãozinho de queijo se a molecada gosta, enfim, tornar aquilo prazeroso, e isso vai formar nas crianças essas referências de sentimento com aquele momento para que elas possam reproduzir quando adultas, né? Sabe o que eu estava pensando? Não sei se vocês fizeram quando eram crianças, pelo menos eu fazia, meus sobrinhos faziam muito. Os adultos se reuniam para comer e as crianças montavam um showzinho. Ou uma musiquinha. Então, mesmo que não tinha nem instrumentos, mas eles criavam um instrumento e hoje eles tocam, né? Então, aquele momento do show, sabe, que os adultos estão assistindo, assim, as crianças que faziam uma poesia, uma musiquinha. Que legal que nós, como adultos, também demos o espaço para isso. Porque não é tipo, vai pintar lá no canto e não incomoda ninguém. Não, eu quero ver depois. Vamos colocar na geladeira o que ele fez? Vamos dar um espaço entre os adultos para ver o que eles estão fazendo? E nós adultos também fazemos? Também acho que seria interessante. E essas músicas não podem ser as músicas veiculadas pela mídia. Isso que eu acho que é bem importante a gente deixar. Atirei pau no gato. As músicas infantis tradicionais, tem um monte. Cantigas de niná. Parlendas. Narrativas, histórias, mas os contos de fadas tradicionais, não as versões contemporâneas, não as versões da Disney, não, os tradicionais. Então, cultive isso, leia, conte histórias para os seus filhos, as fábulas, pegue lá os irmãos Grimm, enfim, as fábulas tradicionais ou as fábulas da região. Nós temos muitas fábulas no Brasil, na região amazônica, aqui mesmo no interior. Eu fiz um trabalho com os alunos no ano passado, sobre histórias que se contavam na cidade de cada um deles, de fantasmas, de mortos que aparecem à noite, etc. Histórias escabrosas. Eu já me lembrei de várias aqui da época do colégio. E nós temos que manter viva essa tradição, porque isso não vai ser registrado pela mídia. Isto é função quem faz a cultura é o povo. Vocês não podem colocar
essa responsabilidade, abdicar dessa responsabilidade porque o Estado vai tomar conta. Que é o que a gente está percebendo hoje, né? Claro. Deixa eu perguntar, se associando, nossa, a cabeça realmente associa muito, né? Eu já estou associando um monte de coisa. Amplo, né? Assim como a arte pode ser um palanque ideológico, estou pensando, né? Mas a arte também eleva a alma, conecta, né, com aquilo transcendente. A pessoa pode ser convertida pela arte? Sim, desde que essa arte não seja catequética. Como que seria? Se ela perceber que explicitamente se ela perceber que você está tentando convertê-la, ela já vai fechar. Uhum. Não precisa. A verdade ela converte por si mesma. Então, se uma obra de arte que manifeste uma vivência real do artista, por mais baixa que seja essa vivência, mas se ela é real e se ele é honesto, porque nós somos um abismo, né? Então, quando a gente vê uma história, por exemplo, com o Crime e Castigo do Dostoiévski, onde você vê um cara chegar assim, assassinar duas velhinhas, porque ele se acha muito especial, você descobre que algo em você também é assim. E aí você tem o que o filósofo Aristóteles chamou de catarse, uma espécie de purificação daqueles elementos. E você se torna melhor, né? Então, eu acho que a arte que tenta converter você está usando a arte como um instrumento já. E ela não é propriamente um instrumento, ela é mais um lugar de sentido. E o sentido por si só vai levar a Deus. Mas pode converter, não que seja utilizada como esse fim. Eu até contava para vocês que a liturgia que eu assisti da Igreja Melquita, que é preservada assim, tem mais de milênio. Quando eu assisti a uma missa na Igreja Melquita, aquilo teve um impacto que até hoje está em mim. Vocês mesmos devem lembrar tem imagens de obras de arte que são tão poderosas que te marcam para a vida inteira. Né? Deixa eu perguntar, de repente quem está em casa e pensa, nossa, eu queria isso para meus filhos, eu queria começar, o que você poderia recomendar, por exemplo? Dicas, exatamente assim, que livros para adolescente, não sei, ou para os adultos começarem? De literatura não tem nada de mente, mas eu poderia sugerir o seguinte, eu tenho um trabalho que eu venho fazendo há 4 anos na internet, onde tem um canal do YouTube que tem lá mais de 1000 poemas gravados. Qual é o canal, desculpa? Melhor vir pelo meu site robertomalé.com.br. Ok, como que escreve Malé? Desculpa, para quem não está em casa. M-A-2-L-E-T. Ok. robertomalé.com.br. E ali você vai ter leituras e meditações. Eu gravo diariamente meditações também dos grandes santos. Ai, que legal. Né? E então, ali, não estou dizendo para você ficar lá me ouvindo o tempo todo, não é, mas ali você tem já uma lista de grandes poetas da língua, eu só trabalho com poetas, tem algumas traduções, mas 90% são poetas brasileiros e portugueses, que aí depois você pode ir atrás, hoje em dia você tem internet, basta botar o nome do poeta, vai aparecer vários poemas dele. Leiam grande poesia, só os maiores, porque trata-se de você estabelecer uma base para a sua imaginação. Né? Assim como no canal dos Santos lá, mas já é mais para meditações, mas também às vezes eu recebo algum recado, alguma mensagem dizendo isso, outro dia uma senhora me escreveu, você nos poupa, porque nós não temos condições de pesquisar e saber quem são os grandes autores, os grandes escritores da espiritualidade católica. Eu digo, pois eu dediquei minha vida a estudar isso. Que legal. Então ali você tem uma seleção de nomes também, e de meditações desses santos que ajudam na vida espiritual, né? São 5 minutos por dia, mas aí já seria mais em relação à oração. Agora, em relação à arte, da arte da poesia, você tem ali uma lista de poetas e de poemas que você pode ouvir e memorizar, aquilo vai se tornar teu. Você começa a integrar na sua vida, exatamente, né? Você começa a ser mais poético na sua própria vida. E eu fico pensando também, me veio essa questão do latim, né, que foi perdido. Eu sou formada em Direito e sequer na faculdade eu tive o estudo do latim.
E quando eu me dispus, uma coisa bem boba, o credo eu ainda não sei em latim. Então, eu já falei, está lançado o próximo desafio. Mas quando eu consegui rezar o Pai Nosso e Ave Maria em latim, que não é uma coisa complicada, eu garanto a vocês, botei um videozinho no YouTube, que legal. A pessoa ia falando e você vai acompanhando. Eu conto isso para todo mundo, porque para mim foi uma grande conquista. A alma, aí você percebe que é um idioma universal ali da nossa igreja. A alma, ela se eleva muito mais fácil a Deus quando você reza o Pai Nosso e Ave Maria em latim. E você que está em casa, a depender da sua idade, você teve isso na escola. E você recupera isso rapidinho. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa retomada. Você que já sabe, ou você que nunca teve acesso, como eu, não tive esse aprendizado, procura um vídeo no YouTube, o Pai Nosso, Ave Maria em latim, e você com certeza vai experimentar essa sensação que eu experimentei, da sua alma se elevar a Deus. E aí vai puxando outras coisas. Aí hoje eu escuto esses órgãos, né? O canto com o som do órgão na igreja, quando teve aqui em Campinas a reinauguração do órgão de tubos, aquela música, ela parece que faz assim... Sim. Né? Você se coloca com muito mais facilidade na presença de Deus. E eu acho que esse acaba sendo um papel muito importante da arte e do belo no geral. É a capacidade de você ficar em paz, que a Isa disse, né? E de se tornar uma pessoa melhor através dessas referências que você vai criando no seu imaginário, né? Eu acho que a arte, por mais que ela não seja também diretamente assim, uma arte sacra, a arte em si, ela prepara o nosso espírito para a oração. Sem dúvida. Porque ela não dispersa a gente, né? Ela coloca a gente num centro. Ela centra, né? Sim. Ela une. E a gente sabe o que é isso. Quando a gente fica muito tempo em rede social, quando a gente fica muito tempo disperso na TV, vai rezar. Sim. Daí que a imaginação fica louquinha. A gente não consegue nem rezar. E eu lembrei de uma mãe que eu li num livro, contando que os filhos tinham dificuldade de rezar o terço. Bom, criança tem dificuldade de rezar o terço, né? Mas o que ela fez? Olha que mãe, eu achei de uma inteligência. Ela primeiro contou, por exemplo, ela pegou o mistério da Anunciação, né? Ela falou só da Anunciação. Contou a história, só que depois ela deu a parte da Bíblia para as crianças lerem e combinou delas fazendo uma encenação. Que legal. E aí as crianças, às vezes, prepararam a encenação. Diz que agora esse mistério fica todo mundo quietinho. Que legal. Centrou a criança, assim. Então, como isso ajudou? Isso já é ligado à religião, mas mesmo que não tenha, não sei se eu estou me fazendo entender, mesmo que a arte não tenha imediatamente, assim, falando imediatamente, alguma coisa religiosa, ela vai te preparar. Sim, ela né? abre para um plano do sentido, portanto, para o plano do invisível. Né? A gente falava de símbolo, diabolos é o oposto de símbolos. Nossa, que legal. É o oposto. Diabo porque sim quer dizer juntar. Aquelas duas Então, metades a que você se referia. Dia é um radical que está ligado à divisão. Divisão vem daí. Perfeito. Nossa, então, o diabo, como Cristo diz mesmo no Evangelho, é aquele que divide. Eu unifico e o diabo divide. Gente, eu já vou convidar a Mari de novo para mais um programa, né? Porque tem muita coisa para falar. Será um prazer. Nós queremos agradecer muito a sua participação mesmo. Meninas, não sei se vocês querem também falar o que ficou no coração de vocês, mais alguma coisa. Se você, Malê, quer falar alguma coisa para quem está em casa, mais alguma última dica, assim? Acho que é isso. Eu acho que assim, tem que ter um amor profundo pela tradição, porque a modernidade quis começar tudo do zero. Isso não existe. Nós temos que amar os nossos antepassados. A coisa do latim, do canto gregoriano, ouça canto gregoriano, é a tradição da nossa igreja. Os orientais têm um profundo amor pela tradição, eles não caem nisso. Eu conheço algumas igrejas orientais, conheço pessoas, aliás, eles não querem mudar nada nunca. Nós temos esse jogo de cintura, não, vamos adaptar aos tempos, mas nós não podemos zerar, fazer tábula rasa e ignorar a história. Então, seja a história da própria igreja, da tradição artística da igreja, seja a tradição popular das pessoas da sua região, que são vivas, concretas, né? Eram vivas e deixaram um legado, não deixe esse legado se perder. É isto. Muito legal.
Nossa, Isso. não, eu vou ficar vendo esse programa. Depois no YouTube eu vou procurar ele, que eles vão disponibilizar nas redes sociais. Eu vou assistir mais de uma vez porque tem muita novidade para mim do que foi dito. Eu aprendi bastante coisa e eu vou propor para o meu marido a gente fazer a Hora da Arte, viu, Malé? Acho Eu vou querer instituir isso na minha família. A Hora de Arte eu acho um bom... É. E lá no meu site também tem muitas aulas sobre arte, né? Dê uma olhada lá, porque isso pode alimentar esse papo aqui, né? Várias coisas que eu estou dizendo aqui, eu disse lá de outra maneira, mais profundamente. E a ideia é essa mesmo, é que esse programa tenha conseguido despertar em você que está em casa, como despertou em nós aqui, essa vontade de conhecer mais sobre a arte na nossa região, a arte no nosso país e a arte dos nossos antepassados. Como disse o Malé, nós não vamos inventar a roda. Nós temos que aprimorar, mas bebendo ali das fontes que nos deram essa noção de belo e que muitas vezes a gente acabou perdendo. Então, a ideia aqui é que você fique com a sua curiosidade aguçada, que você use as redes sociais, que você use Facebook, internet, para esse fim. Entra lá no site do Malé, eu também vou entrar, Isa. Já vou procurar, porque eu tenho muita curiosidade e com esse programa de hoje eu fiquei com mais curiosidade ainda, até para que eu possa me alimentar e poder criar essa curiosidade nos meus filhos em casa. Eu imagino que você deve estar sentindo exatamente o mesmo. Entre também na nossa página no Facebook, na Verdade na TV, na nossa página do Twitter, nos acompanhe que nós também vamos postar muitas dicas e principalmente entre no site do Malé, nós já demos uma olhadinha aqui antes de preparando a pauta do programa e é incrível e é acessível a todos, gente. Não coloca na tua cabeça, a arte não é para mim. A arte é para todos e nós temos que recuperar essa forma da arte, a forma da beleza que vai levar a nossa alma e a nossa vida para a verdade, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado muito e nós te esperamos no próximo episódio do programa Na Verdade. Fiquem com Deus e até a próxima.